Fala galera, hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre posicionamento na bicicleta. Um assunto que eu tenho certeza que vai mudar o jeito de vocês dominarem e pilotarem a bicicleta. O que eu vou falar aqui hoje pra vocês é valioso para todos os níveis de atletas. Então, se você é um atleta intermediário, quer dar um up, ou se você já tem um nível bem bacana, ou até mesmo se você tá iniciando no mountain bike, ou até mesmo na road, tá? Eu vou falar que um pouco disso aqui dá pra você carregar, principalmente na parte aí de curvas e descidas. O primeiro passo para a gente ter um bom posicionamento na bicicleta é a gente entender o ponto de partida. Muitas pessoas chamam essa posição aqui de posição de ataque. Como que você vai se portar durante boa parte do tempo que você vai estar ali descendo na trilha. Essa posição onde é que você mais vai ter controle e domínio da bike durante todo o período mais desafiador ali da trilha. Antes da gente começar a se posicionar aqui na bicicleta, algumas coisas a gente tem que tirar da cabeça. Então, por exemplo, aquelas coisas de só frear com o freio traseiro, só jogar o peso do corpo para trás para descer é o ideal para você encarar qualquer tipo de descida. Não, pessoal, quando eu venho aqui para trás eu perco totalmente o controle da bicicleta aqui na frente. Estar mais jogado para trás é importante em alguns pontos da trilha e isso a gente vai abordar no próximo passo. E também controle dos freios. Se tem dois freios na bicicleta, é para utilizar os dois freios da bicicleta. E justamente o freio dianteiro é o que mais vai te ajudar a regular a velocidade que você vai estar andando ali na trilha. Então, nas horas que você quer reduzir de uma forma um pouco mais forte, mais brusca, justamente utilizar aqui do freio dianteiro na medida ideal, sem fazer a roda dianteira derrapar, vai ser o que vai mais modular a sua velocidade. Então, para a gente começar a se posicionar aqui agora sim, o primeiro detalhe, a gente vai ter sempre o corpo relaxado. Eu sei que para quem está começando a encarar as trilhas agora, dá sempre uma tensão a mais para quando você está encarando ali os primeiros desafios, mas vai por mim, estar mais relaxado vai fazer com que você passe com mais segurança pelos obstáculos. Então as mãos aqui vão estar muito firmes aqui no controle do guidão, enquanto que o resto do braço ele precisa estar relaxado justamente para você ter uma movimentação e ter um trabalho aqui que vai te ajudar a amortecer os impactos da suspensão. Então o que ainda passar pela suspensão e vier de impacto para você vai amortecer aqui com os braços, já que eles vão estar relaxados para você conseguir fazer essa leitura do terreno. Depois a gente vai passar para as pernas, que a gente vai querer ter a mesma funcionalidade dos braços. A gente vai querer sempre as nossas pernas bem relaxadas na bike. E quando a gente vai descendo, a gente não vai descer sentado, porque estar sentado aqui você vai sempre tomar muito impacto da bicicleta. Então, levantar o peso do corpo, tirar o corpo aqui de cima do cilindro, deixar ele meio flutuando aqui em cima, é o ideal para você ter um bom posicionamento para poder descer as descidas com bastante segurança. Você vai ficar com o corpo de pé e trabalhando também aqui os joelhos, da mesma forma que você vai estar trabalhando os braços. Então o seu corpo inteiro vai te ajudar a fazer a leitura do terreno para você conseguir passar com mais confiança, velocidade e segurança também por todos os obstáculos que você vai encarar na trilha, amortecendo sempre bastante o impacto com todo o corpo e não só com a bicicleta. Na hora de encarar as curvas, eu vejo que é onde a galera tem mais dificuldade de dominar a bicicleta. Mas eu garanto para você que dominando aquela posição base, praticando bastante e mantendo sempre o peso do corpo bem distribuído aqui na parte mais central da bicicleta, você não vai ter dificuldade na hora de começar a praticar as curvas. Um segredinho básico, dois na verdade, manter aquela posição e aí sim olhar sempre para a saída da curva, fica procurando sempre para onde que a curva vai te levar, porque isso vai te dar mais segurança para fazer a curva com mais velocidade, mantendo, a força da bicicleta, empurrando ela contra a curva e mantendo uma aderência também constante dos pneus com o solo, porque o que vai te fazer derrapar é muitas vezes você utilizar o freio de uma forma indevida, utilizando um pouco mais o freio do que deveria, ele vai começar a derrapar e aí sim você vai perder a bicicleta de uma hora para outra. E o outro detalhezinho é você saber trocar o peso do corpo durante a curva para cima dos pedais. Por exemplo, sempre que você está fazendo a curva, você vai colocar o peso do seu corpo inteiro naquele pé que está na parte contrária da curva que você está fazendo. Se você está fazendo a curva para o lado esquerdo, você vai sentir, é natural, e isso é um negócio que você tem que ir sentindo e ganhando confiança aos poucos. Quando você estiver fazendo a curva para o lado esquerdo,
você vai sentir que o seu peso ele vai distribuir mais, ele vai entregar um pouco mais para o seu lado direito. Então tenta sentir o quanto de força que você faz nas pernas na hora que você está fazendo uma curva. Se você estiver fazendo a curva e ainda colocando para o lado esquerdo e ainda colocando muito peso na sua perna esquerda, tente ir aliviando isso aos poucos e corrigindo um pouco mais para o lado contrário da curva. Então se você vai fazer a curva para o lado direito, policie ali se é exatamente o seu lado esquerdo, a sua perna esquerda que está com mais pressão ali na hora de fazer a curva. Esse é um segredinho bem legal que eu aprendi lá com o Valmor e que eu nunca tinha me dado conta. E quando eu percebi, eu estava sempre fazendo ainda um pouco de força com a perna do mesmo sentido que eu estava fazendo a curva. E quando eu fui deixando de colocar a força nessa mesma perna e passando sempre para a perna oposta da curva, senti uma baita de uma melhora e curti bastante essa dica. Agora sim chegamos naquela parte de jogar o peso do corpo para trás do cilindro, porque nós vamos encarar as descidas mais íngremes. Então aquele momento que a gente vai colocar a bicicleta no limite de onde ela pode se inclinar, e é nesse momento que a gente vai querer passar o peso do nosso corpo para trás. Mas gente, é apenas um movimento. Então não é algo que você tem que se preparar antes, é algo que tem que acontecer de uma forma natural e fluida. Claro que isso não vai acontecer de uma hora para outra, mas é importante que você coloque muito treino nisso para que fique sim de uma forma sutil e que a bicicleta não sinta essa passagem, essa transferência de peso do seu corpo em cima dela, para ela não ter um movimento brusco, principalmente quando ela já estiver ali no extremo da sua inclinação. Você vai passar o peso do seu corpo lá para trás, deslocar isso para ou descer, ou também, se você quiser saltar, uma forma de você fazer isso com mais tranquilidade é sim deslocando o peso do seu corpo para trás, levantando ali a dianteira, praticamente como se fosse fazer um manual, e você vai poder tanto encarar drops quanto descidas mais íngremes, utilizando praticamente da mesma técnica. Espero que vocês tenham curtido as dicas e o principal, que coloquem elas em prática, porque só vendo esse vídeo aqui, sua pilotagem não vai mudar em nada, mas se você colocar em prática pouco a pouco, em cada vez que você for treinar, principalmente nas trilhas, eu tenho certeza que a sua pilotagem e o seu nível técnico vão evoluir bastante. E não se esquece também de se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário, que super apoia aqui o trabalho que a gente faz, e até a próxima. Tchau!